A arte é uma atmosfera que envolve a vida humana, do nascimento à morte, de todo ser vivo, humano, indiscriminadamente. A vida humana, essa coisa extraordinária, complexa, exige o corpo físico, evidente, que o corpo material é a matéria, e uma composição, quase que uma dobradinha, com o que a gente chama de corpo sutil, que é onde moram os sentimentos, que é onde mora, é o corpo que não é visível, onde mora a emoção, onde moram os sentimentos todos, o amor, a paixão e, evidentemente, onde mora o sentimento artístico, a arte. Quando a criança nasce, que é o momento mais importante, não é que a gente, sem contar o final da vida, mas é o momento mais importante dessa entrada do ser humano nessa realidade que vem depois da barriga da mãe, daquela parte quentinha, deliciosa, que a gente fica até vir esse nascimento. Então a criança nasce com esse corpo físico, esse corpo material, e junto a ele vem acoplado o corpo, esse corpo sutil, carregado das emoções que ele ainda vai viver, Então, esse corpo físico, ele traz uma carga genética ligada a essa forma, ligada a essa aparência desse novo ser. Ele vem com o nariz do pai, ele vem com os olhos da mãe, com o sorriso do avô, com gestos do bisavô, ele vem com algumas coisas de um antepassado que essa criança nem conhece. Isso tudo é a herança genética que ele traz. Agora, eu ainda aposto numa herança que eu não tenho, a gente não consegue provar, mas que eu aposto nessa herança, que é uma herança do corpo sutil, uma herança das emoções, das vivências de sentimentos, essa herança do corpo sutil desses antepassados. Eu acredito nisso, que ela vem para esse novo ser, para essa criança, vem pelo inconsciente. Pelo inconsciente, ele traz essa carga hereditária das emoções, das particularidades sensitivas até, das habilidades, dos talentos, da percepção, às vezes mais aguçada ou menos aguçada, da observação desses seres que estão por trás desse nascimento. Essa herança, para mim, ela existe, e um dia, quem sabe, a gente não consegue comprovar. Porque isso tudo que é parte do corpo sutil é invisível, ela não é palpável. Então tudo fica muito mais difícil, fica muito no campo da especulação. E a gente costuma chamar, além do corpo sutil, costuma chamar
de espírito, de alma, isso tudo é ligado à realização da arte, ao universo da arte. Quando a criança nasce, então, ela nasce com esse corpo físico e o corpo sutil e traz essa bagagem, vamos considerar isso como sendo uma hipótese realizável, ela vem com essa bagagem de inconsciente, de emoções passadas, ancestrais até. Isso tudo coloca essa criança com a consciência ainda limpa de qualquer memória. Ela começa a ter essa memória preenchida, né, pela vida que ela está começando a experimentar aí, depois que saiu da mãe. Mas essa memória do inconsciente já se manifesta. Então, é nisso que eu acredito que sejam manifestações da arte nua e crua. É a arte que ainda não foi afetada pelos conceitos, pelas especulações, não é? Pelos estilos. Então é essa arte que essa criança recebe, essa carga de criação, de imaginação, de expressão que essa criança começa a desenvolver a partir dali do primeiro ano. Ela começa a preencher essa memória de consciência e liberando essas imagens do inconsciente, mas poderosíssimas, que são imagens muitas vezes ancestrais. Elas podem ser imagens de antepassados mais recentes ou mediamente recentes, mas sempre são coisas muito ligadas ao mistério da existência. E a gente não pode descartar essas coisas do mistério, as coisas que não são explicadas ainda pela ciência, não é mesmo? Porque é uma realidade. A vida é uma realidade. E é uma realidade fantástica, extraordinária, e que ela não vem só para confirmar a ciência. Ela é a grande verdade do ser humano. É a grande verdade, e na verdade ela é um grande mistério. Esse poder, essa complexidade da vida humana é uma coisa que nos enche de motivação para viver. E a arte entra exatamente nisso aí. Essa criança, então, ela passa a fazer parte desse universo artístico, dessa atmosfera artística que envolve a todo ser que nasceu, né, com uma vida humana. Todos eles que nascem, independente da situação de classe, de religião, de poder econômico, todos eles nascem igualmente envoltos por essa atmosfera artística. Isso dá uma dimensão da diversidade da humanidade, da comunidade humana e do tanto que a gente é igual, do tanto que somos iguais perante essa vida plena que todo mundo recebe. E depois vão ser feitas as diferenças, vão se separando
injustamente alguns dos outros, porque nasceram privilegiados por uma coisa ou por outra, porque a vida derrubou algumas chances, levou uma ajuda necessária que todo mundo precisa ter depois do nascimento, que aí é outra coisa interessante da gente se lembrar que toda criança que nasce é uma prova de que nós somos todos dependentes. A gente nasce com uma dependência vital do outro, do grupo social, da nossa cultura social de sobrevivência. Então, é ali a pessoa que atende aquela criança nos primeiros momentos de vida, além da mãe, acaso até de que a mãe está praticamente sozinha, mas tem ali uma parteira ou alguém que faz o parto, e tem aquele grupo que então acolhe aquela criança, protege, alimenta, dá um teto para ela, e esse indivíduo então sobrevive. Graças ao outro, a gente tem essa dívida sempre, e a gente se esquece de que ao nascer você vive, experimenta a sua primeira dependência do social. É uma coisa que deveria ser lembrada, escrita numa parede, para a gente ler o tempo todo. Nós somos dependentes desde a primeira luz que a gente recebeu até o último suspiro, nós vamos ser dependentes. Então, isso aí, essa criança vai se desenvolvendo. 1 ano e meio, ela já está apta ela já está consumindo a arte, fluindo a arte de uma forma pura, porque ela já convive com os sons do mundo, com as canções de ninar muitas vezes, com canções que ela escuta, né, ela pega de tabela, às vezes as pessoas que estão ali junto de onde ela está, ouvem música, cantam, às vezes não cantam diretamente para ela, mas ela está em contato com essa arte, com esse som, os ruídos mesmo do mundo da tecnologia, do trabalho humano que está em volta dela. Isso tudo são informações, e essa vida que ela transforma aquilo tudo ali em material vindos da arte, porque ela ainda não tem a consciência do que são aqueles sons, às vezes até gritos, às vezes lembranças que não seriam legais para ela, mas ela ainda não tem a consciência do que é aquilo, mas tudo se transforma num grande conteúdo artístico. Então, quando ela tem oportunidade ali, às vezes já fora do berço, de criar, ela cria. Muitas vezes ela inventa personagens, ela brinca com personagens, amigos invisíveis, ela faz ali de um toquinho de madeira, ela faz um carro, ela faz de uma folha numa poça d'água, ela faz um barco, imagina um barco, né? Então isso tudo, ela usa o poder dessa imaginação que é natural dela, que é fruto dessa arte, desse sentimento artístico, dessa arte nua e crua, que ela ainda flui, que ela goza desse privilégio humano. Toda criança tem isso.
Eu citei esses exemplos dessas precariedades propositalmente, para dizer que se você tem aquela faculdade da imaginação, da criação, da fantasia, você tem tudo. Aquilo ali, então, iguala mais uma vez toda a humanidade. Porque o resto, às vezes, são excessos que não são necessariamente úteis para essa fase da criança, para entrar num mundo maravilhoso da arte, da criação e da expressão artística. Dali, ela tem que passar então, de forma suave, lenta e levemente, você abrindo, e a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, porque por condição social, etc e tal, mas se você abre para essa criança um universo de exercícios de liberdade artística na hora de se expressar artisticamente, você não precisa contribuir com nada. Você não tem que sugerir nada para ela às vezes. Você dá algum material, alguma direção e sai da frente. Porque essa criança sabe muito bem tomar um caminho em direção dessa arte. Isso é muitíssimo importante para ela como indivíduo, como um ser humano que vai tomar decisões, que vai precisar da sua autoestima, precisar de enfrentar situações adversas e precisar também de se sentir empática com outros, vai se sentir solidária. Então essa formação artística desse começo da vida é muitíssimo importante. E é muito importante que você não seja um obstáculo, ok? Então, que você não seja alguém que coloque muitas normas para ela, que você não coloque a censura em cima do que ela faz artisticamente, mesmo brincando. Quantas vezes o adulto quer colocar uma visão dele em cima de uma atividade da criança? Deixa ela achar os caminhos, criar as próprias brincadeiras, as próprias soluções. Ela tem às vezes muito melhores do que nós.